Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Eu mais uma vez me apresento aqui para saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. E eu quero de novo dizer para vocês, eu sou Valcenir Alves Machado, nosso canal é o canal do Semeador. E o nosso cômpito é trazer até a vocês toda semana uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Sempre falando da Bíblia Sagrada, sempre contando as histórias de Jesus, falando de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. São essas três figuras que nós falamos sempre e a quem nós queremos anunciar. Nós vamos, neste dia de hoje, lermos um texto na Palavra do Senhor para a nossa meditação. Ele se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 24. Nós vamos ler para a nossa melhor meditação. O texto diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ou seja, sobre a rocha. Meus amados, como eu falei aqui, o nosso assunto é a Bíblia. É a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus. Eu já falei outras vezes e vou continuar repetindo aqui no canal. Aí onde você está, muitas das vezes eu não posso chegar para falar para você das maravilhas que estão escritas aqui dentro deste livro, ou seja, desta coletânea de livros que traz tudo sobre Deus, Jesus, ou melhor, tudo que você procurar, desde o início de tudo até o fim de tudo, você vai encontrar dentro deste livro sagrado. Nosso assunto é chegar até você com uma evangelização, falando para você que Deus existe, que Jesus existe e que a salvação existe, para todos aqueles que querem praticar, como diz no texto aqui, a palavra do Senhor. Se você ouve as palavras de Jesus e as pratica, é muito bom. É de muita importância você ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia e colocar em prática aquilo que está escrito dentro da Bíblia. Você que está aí do outro lado pode perguntar assim: como que eu faço para colocar em prática a Bíblia? Observando as palavras de Jesus e fazendo como ele fala para fazer, como ele está ordenando para fazer. Para quê? Para não cair no erro de ouvir a palavra, ver a palavra, saber o que está escrito e fazer o contrário. Jesus, para falar para nós, para falar conosco desta parábola, o que ele usa? Ele usa uma parábola contando a parábola de um homem que foi construir a sua casa. Ele foi lá, fez a fundação, preparou os alicerces da sua casa, mas a preocupação principal dele era com a natureza, com os ventos, com as tempestades, com os danos que essa casa poderia vir a sofrer no futuro. O que ele faz? Ele planta a sua casa, os fundamentos da sua casa na rocha. Ou seja, ele fez a fundação da sua casa, o início da sua casa, o início da sua construção, alicerçado em uma rocha. Assim ele sabia que quando viessem os temporais, quando viessem os ventos, quando viessem as tempestades, ele sabia que em volta poderia acontecer tudo o que tivesse que acontecer, mas a sua casa seria protegida e não viria a cair. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o mundo está em uma reviravolta. Estão acontecendo coisas que nós nunca imaginávamos que os nossos olhos fossem ver acontecer. Nós sabemos que estão acontecendo coisas que praticamente indicam que estamos indo para o lado do fim. Não estamos aqui a amedrontar ninguém, não estamos querendo assustar ninguém. Nós estamos colocando em prática aquilo que diz a palavra do Senhor. Eu, como semeador, como evangelista, como uma pessoa que vai evangelizar e que vai pregar a palavra, tenho que falar a verdade. E tenho um compromisso com a verdade. Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que, fazendo a sua casa, se preocupou em alicerçá-la na rocha. Quando você constrói uma casa em cima de areia, é muito fácil que com uma pequena avalanche ela cai. Quando você constrói a sua casa em cima do barro, é muito fácil que com um pequeno movimento ela tomba do lado e cai.
Jesus, o que Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, aqui nesta palavra? Ele está nos dizendo que se nós construirmos a nossa casa bem construída, nós vamos construir a nossa casa em cima da verdade, nós vamos construir a nossa casa em cima da honestidade, nós vamos construir a nossa casa em cima da sinceridade e vamos construir a nossa casa em cima dos ensinamentos que Jesus nos ensinou. Assim, a nossa casa, seja a nossa casa material, seja a nossa casa espiritual, ela vai estar bem alicerçada no Senhor. Se você perguntar assim, mas na vida espiritual de uma pessoa, onde é que ele vai encontrar uma rocha para ele colocar a casa dele? Jesus um dia falou para os seus discípulos, eu sou a pedra angular de esquina. Vejam bem, irmãos, quando Jesus ele usa esta palavra, ele expressa essa palavra, ele fala, todo aquele que edificar a sua vida sobre mim, não será nunca abalado. Então está aqui a explicação da palavra. Se você praticar isso que está escrito aqui na palavra, você terá uma vida edificada, segura, eternamente. As pessoas podem dizer assim, mas e aqueles que estão edificando as suas casas fora da rocha? As pessoas que não têm experiência com o Senhor podem edificar de qualquer maneira que seja. O Senhor está sempre olhando para você como um inocente. Mas aquele que conhece a Bíblia, que sabe da Bíblia, que conhece a palavra de Deus e edifica a sua casa diferentemente destes ensinamentos aqui, ele vai edificar a sua casa em cima do contrário que eu falei antes. Ele vai edificar a sua casa em cima da mentira, ele vai conseguir os seus bens em cima da mentira, ele vai conseguir riquezas em cima da mentira, ele vai conseguir até crescer onde ele estiver em cima da mentira, mas como nós sabemos o pai da mentira quem é, sabemos que a mentira tem pernas curtas, como diz o ditado, e logo depois vem fora a verdade, logo depois, quando vem descoberto que tudo aquilo que você fez não é verdadeiramente uma conquista feita legalmente, passa o temporal, passa uma investigação, passa uma coisa aqui e outra ali, e se ouve falar, aquela pessoa não existe mais, aquele império não existe mais, aquilo não aconteceu mais. Por quê? Porque aquilo ali foi construído em cima de algo que não consiste. O Senhor está chamando a você, meu irmão, a você, minha irmã, a mim, a cada um de nós, a edificarmos a nossa casa em cima da rocha. Vamos, eu já disse aqui no começo e vou tornar a dizer de novo, eu não posso chegar até você pessoalmente, que está lá do outro lado, quem sabe muito longe, mas com este vídeo eu tenho a certeza que eu cheguei até você neste momento. Você que estava aí agora me ouvindo, pode a partir de agora começar a fazer outras pessoas ouvir a mesma mensagem, plantar esta semente cada vez mais, para quê? Para que outras pessoas possam receber a mesma bênção que você está recebendo também. Eu fico muito feliz por saber que eu estou fazendo esta parte, semeando a palavra de Deus. E sei que agora ela acabou de chegar até você. Se você fizer a mesma coisa nos ajudando aqui no canal, semeando essa palavra, dividindo com outras pessoas, com certeza a plataforma vai fazer com que nós possamos chegar o mais longe possível. Eu quero aqui agradecer a sua presença, a sua ajuda, o seu apoio. Mais uma vez dizer para você, fique com Deus, continue nos ajudando, mas, acima de tudo, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.